Ok, minha gente, já de volta. Deixa eu falar com vocês aqui, olha, Açaí do Alto. Onde é que fica o Açaí do Alto? Fica na esquina do Correio, bem na esquina do Correio. Açaí do Alto, na esquina do Correio, em frente ao Colégio Ginda Bloch. Ali é o local ideal, pessoal do Alto, principalmente, para almoçar. Varia de 17 a 22, 23 reais. O prato executivo. Agora veio, por exemplo, com bife. Arroz, feijão, salada, batata frita e o bife. É muito legal, é muito boa a comida ali. Açaí do Alto, no Correio, na esquina do Correio do Alto. A Kátia e o Adelino estão lá esperando por vocês ali o dia inteiro. E tem o açaí também, né? Depois você ainda até come aquele açaí, toma o açaí, porque é muito bom. Açaí do Alto, na esquina do Correio, ali é o local ideal para você almoçar, principalmente o pessoal do Alto. Gente, essa semana foi meio confusa. Alguns problemas, né? Eu vou pedir aí uma matéria do Bandeira falando sobre as escolas. E a gente vai debater esse assunto aqui com Alexandre, uma situação que aconteceu nas escolas, compra de brinquedos. Depois a prefeitura retirou essa compra de brinquedos. O vereador Leonardo falou sobre esse assunto. A gente vai botar tudo isso no ar e vamos debater esse assunto, ok? Primeiro aí o nosso Bandeira falando sobre as escolas. Pode pôr no ar. Eterna promessa a reforma da escola municipal Maçom Lino Noronha Lema, localizada aqui na rua Prefeito Sebastião Teixeira, na região central, não fica pronta. Não vai ficar pronta este ano de 2023 e provavelmente só o próximo governo vai concluir essa obra. A Prefeitura Municipal, respondendo aos nossos questionamentos, enviou a seguinte nota. A Prefeitura informa que a obra de reforma geral da Escola Municipal Maçom Lino Noronha Lema foi abandonada pela empresa contratada. Em decorrência disso, a administração municipal rescindiu o contrato com a referida empresa, realizou o levantamento dos serviços pendentes e elaborou nova documentação técnica para a nova contratação. O novo processo licitatório está em tramitação. Considerando o levantamento executado, o novo prazo de finalização da obra é de 8 meses, após o reinício das obras. E não tem como a gente falar de reforma abandonada pelo governo no setor de educação sem lembrar da situação da escola Hermínia Josete, aqui na Rua Ieda, no bairro da Tijuca, bem ao lado da igreja São João Batista. Essa escola aqui foi fechada com problemas estruturais e a promessa era que seria feita uma reforma completa nesse grande espaço de educação para os alunos da Tijuca, Hermitage, Bom Retiro, enfim, os bairros aqui ao redor. Atualmente, os alunos que estudavam aqui estão num prédio bem reduzido, bem pequeno, e os que não conseguiram vagas nesse espaço pequeno estão tendo que estudar em uma outra unidade escolar. E a escola fechou para reforma, só que nunca houve reforma nenhuma obra começou aqui na escola Hermínia Josete, e a gente aguarda que o governo municipal faça alguma coisa por esse importante espaço público, um espaço destinado à educação de Teresópolis. Outra promessa na área de educação que corre o risco de ter o prazo não atendido é a reforma da escola Aclimeia de Oliveira Nascimento, aqui no bairro de São Pedro, na área do tiro de guerra. Essa escola, o governo municipal promete que será implantado um sistema de ensino bilíngue. Agora, nós mostramos para você uma escola que começou uma reforma e não terminou, o caso da Maçom Lino Noronha. A escola em que foi paralisada para reformas e a obra nem começou, que é a escola Hermínia Josete. E essa aqui, que teve o início das obras em maio deste ano, e agora nós estamos em agosto e não tem ninguém trabalhando. Uma obra que tem um valor estimado de 3 milhões de reais e prazo de 10 meses para finalização dos trabalhos. E se for nesse ritmo em que a obra está sendo tocada,
numa quinta-feira, ninguém trabalhando, não vai ser respeitado o prazo novamente e nós teremos mais uma unidade de ensino prometida que não será reformada no prazo estabelecido. Nós tivemos, até agora, nós não tivemos nenhuma escola inaugurada, nenhuma sala de aula inaugurada. A Escola Masson Lino Noronha, há 5 anos atrás, o problema era recuperação do telhado. O problema era só no telhado. Ela não tinha maiores problemas, era o telhado que estava vazando. Então, o que não poderia fazer, eles fizeram, que era retirar o telhado, e a obra foi abandonada. Choveu durante esses 5 anos, fez sol, choveu, fez sol, ou seja, o tempo, as intempéries do tempo, causaram um estrago enorme na Escola Masson Lino Noronha, que agora estão tirando o embolso das paredes para ver se consegue recuperar, ou o que eles vão conseguir recuperar. E, na realidade, eles perderam muito no que era somente um reforço, uma reforma do telhado, era o que tinha que ser feito. Enfim, eu vou partir, daqui a pouco, a gente vai botar aqui, inclusive, falas também do vereador Leonardo. Essa semana, o governo abriu aí uma licitação para a compra de brinquedos. Tem mesa de totó por 15 mil reais. Agora eu estou especulando que não estou me lembrando exatamente dos valores. Mas tem mesa de ping-pong, enfim, para as escolas aqui em Teresópolis. Isso causou um problema muito grande, tanto que o edital já foi retirado. Isso causou um problema muito grande, porque quando você tem salários atrasados, quando você tem escolas precisando serem reformadas com quase 5 anos de prazo, sem contar o hemonúcleo também, que está parado, o hemonúcleo da Várzea, e você vai comprar brinquedos tipo totó e mesa de ping-pong, aí eu quero ouvir agora o doutor Alexandre. Hélio, vamos aí por parte, né? A gente viu uma sequência ali de escolas paradas. Lembrar que nós passamos por 2 anos de pandemia, onde não estavam ocorrendo as aulas, que não impediriam de ter realizado essas obras durante a pandemia. Nós temos uma CPI ainda em curso, que é a CPI da Econstrur, que ela visa, o objetivo dela é justamente a de investigar a relação de contratação entre o município e essa empresa responsável pela obra da Lino Noronha, assim como das quadras e diversas outras escolas. Nós tivemos, eu faço parte do corpo técnico que está analisando a documentação, e o que a gente vê ali é um total despreparo, né? Adiantando, porque o processo depois vai se tornar público, não tenho problema nenhum em falar. O que a gente analisou até agora é um total despreparo, falta de comprometimento, falta de entendimento, porque assim, eu não consigo entender, Hélio, embora seja legalmente permitido, as tomadas de preço, você tem que ter um prazo de publicação de edital mínimo de 15 dias até ocorrer a data da licitação. Uma das coisas que a gente observou é que às vezes se levam 6, 7 meses num processo de licitação correndo, com projeto, minuta de contrato, toda a documentação, né, pareceres jurídicos, técnicos, de 6 a 7 meses, e aí vai para a licitação para fazer em 15 dias. Então, assim, eu não consigo entender por que a prefeitura, por que o corpo técnico da prefeitura não faz, por exemplo, olha, vai ter a licitação da escola, é uma obra de 2 milhões, de 1,5 milhão, de 3 milhões, 4 milhões, como foi no caso da Aclimeia, não dá aí 45 dias para ocorrer a licitação, para dar tempo de mais empresas virem, participar do certame, analisar o local da obra. De repente, tem muita coisa que as empresas podem abrir mão da visita técnica, né, da vistoria técnica. Mas por que não a própria prefeitura insistir, olha, vai lá e olha, não vamos liberar no edital a dispensa de visita técnica, é obrigada a visita técnica, porque o que a gente observa é que as empresas dão o orçamento, participam da licitação meio que no escuro, com base na planilha que a prefeitura apresenta, e daí começa a vir os aditivos. Na questão da Aclimeia, por exemplo, o valor estimado pela prefeitura era mais de 4 milhões. E me parece que a empresa que ganhou deu 20% de desconto. E caiu para 3 milhões e pouco. Então você vê, mas o que acontece nessas jogadas? Não estou dizendo que não é legal. Mas as empresas dão o preço com 20%, 30% de desconto, porque tem certeza que depois consegue aditivar com 50%. Que até 50% em questões de obras públicas é possível aditivar o contrato.
Então, lá na frente, o cara, mas isso aqui não era assim, dessa forma, aqui também está ruim, aonde consegue aditivar? Então, isso está errado. Na questão da Lino Noronha, a gente tem uma particularidade ali. Na primeira licitação, o valor era de 240 mil reais, mais ou menos, Sim. que era a questão do telhado. Do telhado. Existe um laudo de um dos fiscais de obra, engenheiro da prefeitura, dizendo que aquela licitação era inexequível porque ele já tinha identificado problemas de infiltração, problemas no embolso, problemas de estrutura, e que esse valor para fazer essa reforma estava mais ou menos estimado em 270 mil, ou seja, era acima de 100% dos 240 mil que estava para fazer a licitação, que estava licitado no caso. E ele dá o parecer dizendo para cancelar aquilo. Então você vê como que os parâmetros, como que a coisa não fecha. Existiu uma licitação de 240, o engenheiro fiscal vai ao local, diz que ela é inexequível porque não dá para fazer tudo que tem que fazer com 240 e estima mais 270. Ao final foi feita uma licitação de 1,5 milhão, 3 vezes o valor que já tinha sido estimado. Certo. Aí pega-se 1,5 milhão, a empresa está há quase 2 anos e não terminou a obra e abandonou a obra. Mas pegou uma parte do dinheiro. Pegou, recebeu. Mas os pagamentos, a questão de pagamento, porque elas ocorrem por medições. Então, por exemplo, as planilhas que o município, quando ela produz o processo licitatório, vem as planilhas com cada etapa, cada valor. Eu não te dou um orçamento, por exemplo, você quer construir tua casa. Eu não vou falar para você, tua casa eu vou construir 1 milhão. Isso, e pronto. Ela vai vir planilhada. Olha, para construir, para fazer a fundação é 50 mil. Para levantar os tijolos é mais 80 mil. Uhum. Então, assim, os pagamentos que a prefeitura faz à empresa são mediante atestados dos servidores e tem as medições. Então, por exemplo, ele embolsou a parede X. Então, na planilha está lá que quando ele terminasse de embolsar aquela parede, ele tinha que receber 20 mil. A prefeitura foi lá e paga os 20 mil. Então, os pagamentos são efetuados mediante a execução do serviço. O trabalho feito. Então, assim, teoricamente, não tem prejuízo em questão do pagamento feito à mão de obra. Aonde vai o prejuízo aí? Primeiro, o social, porque a obra não termina nunca e as crianças ficam sem estudar, não conseguem aproveitar a estrutura, e com o passar do tempo, aquele serviço que foi feito começa a deteriorar. Sim, é o que está acontecendo porque agora. Porque o que a gente analisou na CPI, na visita técnica na Lino Noronha, é que os caras deveriam ter feito uma das primeiras coisas, já que a laje lá não tinha impermeabilização, era o telhado. Para quê? Para tirar o vazamento de dentro da escola. Então os caras começaram descascaram o embolso da escola, em diversas paredes, embolsaram novamente, e depois, com época de chuva, com aquela paralisação de obra que teve, esses embrólios todos que teve, está tudo já apodrecendo de novo. Exatamente. Então a infiltração, telhado, reboco, está tudo nas fotos lá. Hoje vai custar muito mais caro além do que já se pagou. Pois é, aí começa. Eu vou te dar um exemplo da Mariana Martuccelli, que essa mesma empresa recebeu 105 mil na época, torna a dizer, nessas medições, e desmontou a escola toda, isso em 2021, se eu não me engano, 2020, 2021, foi logo no início do governo, e eles desmontaram a escola toda, no meio do caminho, olha, não dá para fazer, tem que aditivar, aí perderam o prazo de aditivar o contrato, disseram que não podia, que o contrato já estava cancelado, fizeram a nova licitação, essa mesma empresa ganhou com custo de 340 mil reais. Então, assim, são coisas que acontecem que, para mim, são erros administrativos, erro na execução de projeto, erro na execução do processo licitatório, desídia de alguns, omissão. A gente tem uma série de problemas ali. Eu não falo aqui nem ser leviano e falar em problemas de desvio de verba, nada disso. O que a gente está vendo hoje são situações administrativas de falta de experiência no conceito. A gente viu ali em algumas obras uma urgência exacerbada que não tinha necessidade de ocorrer. Eu acho que se você vai fazer um processo licitatório de uma obra de 4 milhões, de 3 milhões, de 2 milhões, não dá para ser feito assim. Por que levam 6 meses para fazer um processo licitatório, talvez até mais, tem processo lá de mais de 1 ano e que o processo foi iniciado, e depois você dá 15 dias corridos para a empresa apresentar um orçamento, cara.
Como é que uma empresa de engenharia, até porque a gente pensa o seguinte, uma obra desse porte, e as empresas que normalmente participam de processos licitatórios, são empresas que estão o tempo todo ocupadas com diversos municípios, Sim. estado e tal. Os caras não têm, não é um engenheiro privado ou um pedreiro privado, né, que vai chegar lá, vou te dar um orçamento e em uma semana o cara consegue fazer. São coisas complexas, tem que preparar a planilha, tem que analisar toda a planilha. E com 15 dias não faz. Não dá para fazer, cara. Só que esse governo, todas as licitações de obra, todas elas foram feitas nesse sentido. São meses de projeto, 15 dias para licitação. Então, assim, a gente tem um prejuízo muito grande nessas escolas. A Climeia não foi a Construr que pegou, já foi uma outra empresa. Mas a gente já viu nas redes sociais ali o Bruno Rezende, gravou ali algumas vezes a escola sem ninguém. Aí no dia seguinte a prefeitura correu lá e botou lá meia dúzia de gente trabalhando, nem sei, meia dúzia contando com o pessoal da imprensa da prefeitura fazendo propaganda. Mas tinha 3 ou 4 lá trabalhando. No dia seguinte ele voltou lá, só tinha 2. Depois voltou lá, já não tinha ninguém. Então você vê que esse governo, Hélio, eu não sei o que está acontecendo, e aí me espanta porque o Vinícius chegou a dizer que a equipe dele era capaz de governar o Estado, e graças a Deus não está, porque senão o Estado estava quebrado, porque a gente vê que ele não consegue controlar o município. A gente não tem você acabou de dizer, a gente não tem uma obra entregue, não conseguiu terminar nem as obras que eles fazem, e o próprio Estado também que está aí também não consegue terminar as obras. A gente vê feirinha aí se arrastando, com os feirantes sendo altamente prejudicados. Muito. A rodoviária que não termina nunca, que vai aquilo lá e também parece que é uma obra que também não encanta ninguém. E a rodoviária é um puxadinho, né? Não tem. Aí outro dia eu vi na rede social do prefeito, ele colocou uma inauguração de um posto de saúde. E eu fiz o comentário, gente, eu não corro daquilo que eu falo. Eu não falo da questão da vida pessoal, torno a dizer, não tenho nada a ver com a vida pessoal do prefeito, eu falo da gestão. Aí o cara vai para a rede social e me bota uma inauguração de um posto de saúde onde só pintaram parede. Aí você olha na foto, balança toda enferrujada, o piso todo quebrado, cadeira enferrujada com forro soltando. Então, assim, as inaugurações que tem desse governo são meia boca. São pintura que dá na parede que o próprio servidor faz, cara, que não precisa ter licitação para isso. Então, assim, a gente vive hoje um momento, um governo que gastou milhões comprando tablets, comprando computadores, e agora entrou nessa questão dessa matéria que a gente ainda vai falar, né, que é das compras dos brinquedos. Mas, em relação à obra, é vergonhoso o que está acontecendo no município, é vergonhoso. Ok, esse assunto não termina agora, né? A gente ainda vai dar continuidade a isso, que eu preciso ir para o comercial, mas o que eu preciso falar agora com vocês é que daqui a pouco eu tenho depoimento aí, é que eu me perdi aqui, tá? Eu tenho depoimento do Leonardo falando sobre isso, falando sobre do presidente da Câmara, que aliás ficou de vir ao programa hoje, mas ontem à noite ele conversou comigo, disse que não poderia vir e marcou para segunda-feira. Segunda-feira o Leonardo vai estar aqui. Eu tenho um depoimento dele na Câmara, onde ele fala sobre isso aí, e aí a gente vai analisar também a fala dele. Mas não para por aí, porque a gente vai falar ainda do Canil, e eu tenho o prefeito Vinícius Clausen também falando sobre o assunto. Ele está se defendendo, e eu tenho a fala dele se defendendo. A gente vai para o comercial, lembrando o seguinte, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de salgadinhos. Salgadinhos do Davi. Sexta-feira é dia de salgadinhos do Davi. Então, você que está em casa, liga para o Davi, que sexta-feira é dia de salgadinhos. Daqui a pouco a gente já está aí na tela. Pode jogar aí na tela o telefone aí do Davi? É o 97609-7833. 97609-7833. Está aí na tela o telefone dos Salgadinhos do Davi, que fica ali no bairro de São Pedro. Salgadinhos do Davi, 97609-7833. Eu volto já, a gente não demora. Já voltamos.